Banca de estudo, aprovação. Oi galerinha, boa tarde, boa noite, bom dia. E não sei aí o horário que você vai assistir essa aula. Mas hoje a gente vai para nossa aula 3, que é filosofia helenística, tá certo? Essa primeira imagem que você está vendo é um mosaico de Alexandre o Grande, né, imperador helenístico, o imperador, né, da Macedônia, que aí tem tudo a ver com esse período aí que a gente vai estudar. E aí a gente vai ver agora o contexto histórico em que a filosofia helenística surgiu, né? Vamos lembrar agora um pouquinho sobre Filipe e depois Alexandre Magno, que foi imperador da Macedônia, o rei da Macedônia, que nesse período aí que a gente está estudando, 334 a 323 a.C., ele provocou uma reviravolta radical, né, no espírito do mundo grego, porque ele iniciou, né, o que a gente fala de grande expansão, né, de grande expansão do seu império. Alexandre o Grande, ele liderou uma grande expansão, né, do seu império, né. Dizem que ele era extremamente muito visionário e queria conquistar o mundo inteiro. Então ele realmente conquistou diversos territórios, e inclusive não só na Europa, mas também na Ásia. Então ele expandiu, criou um império gigantesco. E dentro desse império gigantesco estava a Grécia. Ele dominou a Grécia. Há quem diga que Alexandre disse que dominou a Grécia, mas na verdade foi dominado pela cultura grega, né? Uma cultura fantástica, né? E aí foi o que aconteceu. Então, assim, o que houve? Houve, na verdade, então, uma fusão de mundos. Alexandre, ele dava uma certa liberdade para que cada povo que ele conquistasse continuasse, né, realizando a sua cultura, né? Ele não impunha nada necessariamente, ele permitia que o povo continuasse com a sua cultura. Então, o que aconteceu nesse período foi uma fusão de culturas, né? Então, a cultura grega, que representava o Ocidente, se misturou, houve uma fusão com a cultura oriental, que aí a gente entende por Oriente nesse período os judeus, a gente entende o islamismo. Então, ou seja, todo esse povo aí do Oriente, né, que representava essa cultura oriental. Então, essa fusão de Oriente com Ocidente, de culturas, né, essa fusão de culturas teria gerado o que a gente chama de helenismo, de cultura, de mundo helenístico, um mundo que misturou, que fundiu diversas culturas, né? Então, foi nesse contexto, né? Foi nesse contexto que vai surgir aí, né, diversos pensadores, diversos filósofos, que a gente chama dos filósofos helenistas. E esses filósofos, né, que inauguram as escolas filosóficas da era helenística, né, eram filósofos que, diferentemente dos filósofos clássicos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que a gente vai ver que estavam muito preocupados com questões políticas, né, que vão estar muito mais preocupados com isso, eles vão estar preocupados, na verdade, com o bem-estar, com a felicidade. Como é que, em meio a tantas guerras, a tanto buruçu, como é que o homem encontraria a sua felicidade, né? Então, os temas mais recorrentes serão esses: a busca dos prazeres, a busca da felicidade, como encontrá-la, como encontrar o bem, o sumo bem, né? Então, a gente vai ver algumas escolas filosóficas que tratam desses aspectos, que tratam justamente de como encontrar o bem maior, o sumo bem, o bem supremo, né? De que forma, neste mundo aí que eles viviam. Eles serão um pouco influenciados por Aristóteles, porque Aristóteles traz a ideia de felicidade, né? De ética e felicidade. Então, muitos serão influenciados pelo próprio Aristóteles. O epicurismo, né? O epicurismo é uma das escolas filosóficas helenísticas, né? O nome é o nome do seu criador, né? Do seu idealizador. O principal representante foi Epicuro, né? E o epicurismo era uma filosofia hedonista, ou seja, uma filosofia que pregava a busca do prazer, né? Então ele via o prazer como uma coisa benéfica e uma forma de trazer felicidade. Era você viver os prazeres que a vida lhe oferecia, mas os prazeres deveriam ser gozados com moderação.
porque todo o excesso aí já não traria mais felicidade. Então, o epicurismo é essa filosofia hedonista que vê os prazeres como algo bom, mas eles trazem felicidade se forem gozados com moderação, né? Então, ele fala até essa questão da morte, por exemplo, né? No epicurismo, o homem sábio, ele não pode ter medo da morte, né? Até porque quando a morte existe, nós não existimos. Então, por que eu vou temer algo em que eu não vou estar vivo para sentir, né? E ele falava outra coisa também. O que importa mais não é viver ou morrer. Na verdade, o que importa é como se vive, né? Então, como eu estou vivendo, como eu estou levando a minha vida? Será que a forma com que eu estou levando a minha vida é uma forma que me faz viver bem e feliz? De que adianta viver se não for em busca da felicidade? Se não for uma vida feliz, né? Aí eu trago para vocês essa imagem que ela mostra o bem é prazer. Aí do seu lado esquerdo, você está vendo, o bem é prazer. E o mal, para o homem sábio, não é nada, não significa nada. Então vamos lá. Quando eu tenho aí o bem é prazer, tem 3 setinhas aí, que ele vai explicar aí quais seriam esses prazeres. Então primeiro eu tenho os prazeres naturais e necessários. Quais são aqueles prazeres que são naturais? Eu nasço, quando eu nasci, eu já nasci com esses prazeres. Por exemplo, comer quando se tem fome. É um prazer porque eu estou satisfazendo a minha carne, a minha necessidade, né? Por isso que é um prazer necessário. Comer, beber água. Então, ou seja, são coisas, são prazeres que até porque comer é bom, ele está dando exemplo de comer, né? É um prazer porque é bom, ninguém come porque eu sou obrigado a comer, a gente come porque a gente tem prazer em comer, e é necessário porque eu preciso para poder sobreviver, certo? O segundo aí, a segunda seta, eu tenho prazeres naturais e não necessários. Comer alimentos refinados, por exemplo, eu adoro sushi. Então, ou seja, sushi é um prazer, né? Quando eu como porque eu sinto um prazer tremendo, delicioso, né? A minha alma entra em êxtase quando eu como sushi. É um prazer natural, porque ainda está dentro da questão do comer, mas não é necessário. Por quê? Eu preciso comer sushi? Não. Eu posso comer arroz e feijão que eu vou estar nutrindo o meu corpo. Então, é um prazer natural, porque comer é necessário. É um prazer natural, porque comer, na verdade, é inato, ou seja, eu já nasço com aquilo ali, com aquela vontade, mas não é necessário um alimento tão refinado dessa forma, ok? E na terceira setinha, eu tenho os prazeres não naturais e não necessários. É tudo aquilo que eu invento. Por exemplo, a riqueza. Alguém precisa de riqueza para ser feliz? Não, a gente só precisa do necessário. Então, ter dinheiro demais, ter bens demais, é um prazer, porque a gente só quer ser rico justamente para poder usufruir de todos os prazeres que a riqueza me dá. Então, ele não é natural, certo? E não é necessário, ok? Então, aí eu tenho os 3 prazeres, naturais e necessários, naturais e não necessários, e os que não são naturais e não são necessários, certo? Então, o sumo bem, logo abaixo do prazer, você vai ver o seguinte. O sumo bem é o que não comporta nenhum mal. É a falta de dor no corpo, que ele chama de aponia, e na alma, ataraxia. Então, o que seria o sumo bem? Seria aquele bem perfeito. Seria quando a nossa alma não sentisse mais dor. Seria quando o nosso corpo, seria quando a nossa alma não sentisse mais dor e sofrimento nenhum. Então, o sumo bem, Epicuro entende por ausência completa de sofrimento, de dor, de tristeza. Aí nós teríamos alcançado o sumo bem. Esse seria para o que ele chama, o que Epicuro chama de ataraxia, né? Seria a felicidade plena. E o mal? O mal, para o homem sábio, não é nada. Primeiro ponto, a morte não é um mal, porque quando existe a morte, nós não existimos. Então a gente sofre por algo que a gente não vai sentir, correto? Porque eu já vou ter morrido, então eu não vou sentir absolutamente nada. Então a gente sofre desnecessariamente.
O mal da alma se cura com a filosofia, porque quando a gente aprende, quando a gente entende, quando a gente passa a ser sábio, a gente vai compreender todas essas coisas. Então, a nossa alma vai ficar aliviada. E o mal do corpo, se é fraco, se suporta, ora, nenhum mal é insuportável, e se é intenso, dura pouco, porque leva à morte, a gente vai morrer mesmo, então ninguém vai sentir mais nada, certo? Então, o homem que é sábio, ele não vai sofrer com o mal, ok? A outra corrente filosófica que nós temos, a outra escola filosófica, é o estoicismo, não é? O principal representante do estoicismo foi Zenão, né? Zenão de Sítio. E assim, diferente do epicurismo, vocês lembram que eu falei que o epicurismo era hedonista, ou seja, eles viam prazer como fonte de felicidade, né? Já o estoicismo não era hedonista. Os estoicos, do contrário, desprezavam todo tipo de prazer e a ausência das paixões. Eles acreditavam que eram as paixões que podiam até trazer sofrimento, certo? Então tem essa diferença entre epicurismo e estoicismo. Outra coisa, essa imagem aí que vocês estão vendo, certo? Era a antiga ágora, que foi reconstruída em Atenas, o pórtico de Átalo. Lembra que a ágora que eu falei eram as praças, né? Onde muitos filósofos, estudiosos, eles ficavam em praça pública discutindo várias questões, estudando, né? Não eram dentro das universidades, mas eram nas praças públicas, né? Então, o próprio termo estoicismo vem do fato de que esses filósofos se reuniam nas estoas, né? Que eram nesses templos, né? Que eram embaixo desses templos, eles se reuniam nesses lugares, esses templos, mercados, ginásios, então eles ficavam embaixo dessas estoas, certo? Por isso eles receberam o nome de estoicos e estoicismo. Para os estoicos, né, a noção que os estoicos têm de supremo bem é diferente dos epicuristas, né? Para os epicuristas, o supremo bem é a ausência total de sofrimento, né? E a entrega aos prazeres, né, com moderação. Para os estoicos, na verdade, o bem supremo está em viver de acordo com a natureza, não querer nada além daquilo que ela nos der, né, e aprender a conviver com ela, com as coisas que a natureza nos dá, né, porque ele fala o seguinte: tudo aquilo que a gente busca, que não é natural, que não foi a natureza que me deu, vão nos causar sofrimento. Por exemplo, quando eu busco os prazeres, quais são os prazeres, né, que ele traz? Por exemplo, seria a busca da riqueza, a busca do poder, do sexo, tudo de forma desenfreada. Por exemplo, um homem que é rico, ele nunca se contenta em riqueza. Ele nunca se contenta com o que ele tem. Isso pode ser qualquer pessoa. Meu sonho é ter um carro. No dia que eu tiver aquele carro, então meu sonho não vai ser mais ter um carro, vai ser ter um carro melhor do que o que eu tenho. E sempre vai ser desse jeito. Ou seja, a gente nunca vai conseguir chegar. A gente sempre diz, né? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Mas aí quando eu tiver, eu já vou almejar uma outra coisa. Então meio que a gente se torna refém dos nossos desejos, né? A gente vai se tornando refém daquilo que a gente deseja, né? Mesma coisa a sexualidade, né? Quanto mais eu busco, mais desejo eu tenho. Então, ou seja, são coisas que nos trazem angústia. Então, para os estoicos, o melhor é viver conforme a natureza. E a natureza, ela vai nos colocando diante de situações, né, que a gente só precisa ter. A gente tem que aceitar a fatalidade, né, o que a natureza me impor, mas eu preciso o quê? Ter autodomínio e controle para eu conseguir agir em cada situação que a vida me oferecer. Então, em cada situação cada situação diferente, nova, que a vida me trouxer, eu preciso ter controle, eu preciso ter autodomínio para que eu saiba o que fazer com cada situação da minha vida. Esse autocontrole, esse autodomínio, eles trazem para nós felicidade, porque a gente consegue ter tranquilidade, a gente consegue estar bem com o nosso interior. Entende? Então, ele defende muito esse modo de vida, viver consequentemente. É tudo que eu fizer, eu saber que tem consequências. Então eu preciso pensar bem em tudo que eu fizer. Eu não posso estar me lançando a tudo que eu sinto vontade de fazer. Não. Eu tenho que tudo que eu fizer, eu pensar, né? Eu analisar, né? Com temperança,
porque tudo tem consequências e elas podem ter consequências positivas e negativas. Então a felicidade ela está justamente nesse controle, neste autodomínio que a gente precisa ter dos nossos sentimentos. Tá aí um grande exemplo para nós, que é Sêneca, né? Eu até comprei recentemente, na última feira do livro, né, eu comprei um livro dele, A Brevidade da Vida, que é bem interessante, ainda estou lendo, né? Estou com meio doses homeopáticas, né? Mas Sêneca é fantástico, ele é ótimo. E ele fala justamente o seguinte, ele diz o seguinte, olha o texto. A origem dos vícios reside numa vontade fraca que subordina a razão aos prazeres fortuitos. Porque aquele que persegue o prazer coloca todas as coisas em segundo plano, é indiferente à liberdade e sacrifica tudo ao seu estômago, não comprando de modo algum nenhum os prazeres, mas pelo contrário a eles se vendendo. O homem sábio, pelo contrário, opta pelos prazeres da alma, os quais são calmos, inesgotáveis, ternos, moderados e discretos. Então é um trechinho, né, de Sêneca que ele vem falando justamente sobre isso. Ele diz que os homens simplesmente se tornam escravos, se tornam escravos dos vícios, ou seja, os vícios fazem a gente agir inconsequentemente, fazem a gente agir sem pensar, né, fazem a gente nem compra os vícios, do contrário, a gente se vende a eles, né? Então, aí ele coloca aí em detrimento do homem sábio, que o homem sábio, ao contrário, ele prefere que prazeres? Os prazeres mundanos, os prazeres do corpo, as necessidades que o corpo tem? Não. O homem sábio, ele prefere os prazeres da alma, que são prazeres inesgotáveis, não são prazeres finitos, essa questão de inesgotável, né? Porque todo prazer se esgota, né? É aquela coisa que eu falei para vocês, né? O prazer do dinheiro, você tem, mas aí daqui a pouco você quer mais, né? Ou então você perde ele da noite pro dia, de repente, né? Mas os prazeres dos sábios são diferentes, né? Os prazeres da alma são calmos, inesgotáveis, são ternos, moderados. Olha essa palavra, né? Moderado e discreto. São palavras que traduzem bem o pensamento estoico, né? Viver a vida sem se jogar, sem se lançar aos prazeres, mas uma vida moderada, tranquila, discreta. Isso sim é o que traz felicidade para a alma. Vamos aí para outra escola, o ceticismo. Na verdade, o ceticismo também é conhecido como pirronismo, por causa de Pirro, de Élida, né, que foi o principal representante. E o que seriam os céticos? Na verdade, os céticos eram aqueles caras que não aderiam a nenhum tipo de doutrina. Eles não tinham certeza sobre as coisas, né? Hoje em dia a gente utiliza muito esse termo cético, a fulana é muito cético. É aquela pessoa que é muito crítica, é aquela pessoa que não acredita em nada. Ele sempre duvida das coisas, porque ele acha que tudo é duvidoso, que tudo, será que é assim mesmo, né? Então a gente sempre acha o cético aquele cara chato, né, que tem dúvida de tudo. Então isso era o ceticismo, eles não tinham certeza sobre as coisas, sobre nada, na verdade. A outra escola que eu trago aqui para vocês é o cinismo. O cinismo é bem interessante, né? O principal representante deles foi Diógenes, de Sinope. Os cínicos buscavam um modo de vida que levasse à felicidade. Só que aí entram o seguinte, eles desprezavam todo tipo de riquezas, honras, convenções. Então era o desprezo por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Assim, a gente vê que o estoicismo era o quê? Os prazeres não necessários, a gente precisa utilizá-los com moderação, né? Na verdade, o ideal não era nem utilizá-los, né? Epicuro, use com moderação, né? Já o cinismo não, eles desprezavam tudo. A riqueza, as honras, as convenções, né? Absolutamente tudo. Apesar de ter sido Antístenes o iniciador do cinismo, mas a gente sempre cita muito Diógenes, né? Ele foi muito importante, ele foi até discípulo do próprio Antístenes, né? E ele foi bastante importante. Nessa imagem, você está vendo a imagem de Diógenes, e ele tem aí três cachorros. Na verdade, o cachorro é o símbolo do cinismo. Por quê? Porque eles falavam que
eles imitavam meio que a vida de um cachorro. Eles diziam o seguinte: o cachorro precisa de muita coisa para viver? Não. Ele só precisa de um lugar para se encostar, ele só precisa de um prato de comida e pronto, e um dono, né? Então, assim, eles imitavam meio que essa vida de um cachorro mesmo, mas com esse significado de que o ser humano não precisava de muita coisa para ser feliz, né? Na verdade, a gente vive preso a tantas convenções ao que é certo, ao que é errado, então a ter uma roupa, a vestir uma roupa, a estar bem vestido diante da sociedade, ou a ter as mordomias. A gente vive tão preso a tanta coisa que eles diziam, e tudo isso traz, quem disse que tudo isso traz felicidade, né? Então é melhor viver como os cães, que só precisam de um prato de comida e só precisam contemplar a vida, não precisam de muito para vestir, um canto para descansar, né? Por isso que o cachorro acaba sendo o grande símbolo do cinismo. Tem até uma história, né, de Diógenes com Arístipo, né? Diógenes, que era um filósofo do cinismo, né, que pensava, né, dessa forma, né, que não se prender a nada, a nenhuma convenção, a nenhuma riqueza, nenhum luxo, né? E do outro lado a gente tinha Arístipo, né, que na verdade também era filósofo, mas era um bajulador do rei, que para ter uma vida boa, ele era um filósofo que seguia a corrente do hedonismo, né? Ou seja, viver todos os prazeres para poder ser feliz. Então, para ter uma vida melhor, ele vivia bajulando lá o rei, para ele conseguir comer bem, se vestir bem, estar no meio da alta sociedade, como diz a história, né? E aí conta-se a história que Arístipo chega um dia para Diógenes e diz para ele: ó, se tu tivesses aprendido a bajular o rei, né, como eu, tu não precisaria estar comendo um prato de lentilhas, né? Ele quis dizer, você poderia estar comendo banquetes e mais banquetes, se você tivesse aprendido a bajular o rei, né? Passou na cara de Diógenes. Aí Diógenes prontamente responde, né? E tu, se tivesses aprendido a te satisfazer com um prato de lentilhas, você não precisava estar bajulando o rei, né? Então é o que Diógenes tenta mostrar para Arístipo. Eita, agora me embananei até o nome do homem. Arístipos, né? Que, veja só, ele precisa se submeter a isso, a estar bajulando alguém para ter uma vida boa, para quê? Satisfaça com pouco. A gente não precisa de muito para sobreviver, né? Veja quantas coisas a gente faz para a gente poder ter uma coisa melhor, né? Se a gente fosse trazer isso para nós, né? Às vezes a gente corre tanto, trabalha tanto, que não tem nem tempo de usufruir daquilo que a gente trabalha. Por quê? Porque a gente não se contenta em ter pouco, né? A gente sempre quer mais, né? Aqui eu trago uma outra imagem, né? E um outro textinho também de Diógenes, né? Por isso que ele foi tão reconhecido no cinismo, né? Tem essa outra imagem, se você observar, tá Diógenes dentro meio que de um barril, coisa parecida, né? E de repente, tem na imagem, né? Não tá muito bem, tem outra imagem que eu vou mostrar no próximo slide, tá melhor. E aí seria o rei, seria Alexandre, né? O rei macedônico, Alexandre o Grande, né? E aí, tá aí, ó. Este baixo relevo retrata Diógenes, que é o cínico, né? Que escolhera como casa um barril. O cão em cima do barril, observem aí, é o símbolo do cinismo. O personagem que você está vendo à sua direita seria Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande. Conta-se que, um certo dia, enquanto Diógenes estava lá tomando banho de sol, né, aproximou-se Alexandre, que era admirador de Diógenes. Alexandre, né, já tinha sido educado por Aristóteles e admirava esse modo de vida e essa forma de pensar de Diógenes. Vê só. E aí Alexandre chega lá e pergunta, né? E chega para ele e fala para ele: ô Diógenes, o que você me pedir, eu te dou, me peça, né? Alexandre quis falar isso porque Alexandre era um super admirador e queria, né, fazer-lhe um agrado, né? Queria lhe dar alguma coisa. Só que aí Diógenes prontamente responde: não me faças sombra, devolve o meu sol. Em outras palavras, Diógenes quis dizer, ó, sai da minha frente que você está atrapalhando meu banho de sol. Porque é só disso que eu preciso. Eu não preciso de outra coisa. Eu só preciso do meu banho de sol. Né? Então, assim, a resposta de Diógenes é uma resposta super emblemática que significa, né, que traduz o sentimento daquela época. Ou seja, o que os cinismos defendiam, uma vida sem muito luxo, sem precisar disso. Ou seja, se precisa de pouco para ser feliz.
A gente precisa, a gente que inventa coisas, a gente que acha que precisa de 1000 coisas para encontrar felicidade. Mas na verdade, o banho de sol dele, no barrilzinho dele já era suficiente. Aí eu lembro de uma canção, né? Tão bonita aquela da casinha, né? De sapê. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então é a tradução de uma vida simples e que só precisa disso para ser feliz. A gente não precisa de um monte de coisa, de um monte de dinheiro, né? A gente não precisa de 1000 coisas para ser feliz. Claro que os cínicos, eles eram bem radicais, né? Eu acho difícil que algum de nós quisesse morar no barril. Mas fica aí a mensagem dos cínicos, fantástico. E para terminar, essa é uma imagem dessa esfadinha que eu contei para vocês de Diógenes e Alexandre. É porque essa imagem ela tá colorida, né? Tá bem mais posta. Mas observe que na imagem Diógenes está lá pedindo para que Alexandre se afaste, porque a única coisa que ele precisa é do sol para iluminar. Gente, é isso aí. A gente termina as escolas helenísticas. Voltem quantas vezes for necessário para estudar, para ler, para reler. Na banca de estudo, aprovação.